Olá, gente, estamos de volta. Vamos então finalizar a RDC 216, vendo os procedimentos de fato para para a realização, né, da produção de um alimento seguro nos serviços de alimentação. Então, a gente já viu a primeira parte da RDC, que é o quê? Que é o alcance, a gente viu o objetivo, o âmbito de aplicação, a gente viu as definições, certo? A segunda parte da RDC, que são as definições, e a terceira parte, que são as referências. E agora nós vamos ver as boas práticas em si. Então, dentro das boas práticas dessa quarta parte, essa quarta parte se subdivide para facilitar o entendimento do leitor, tá? Eu espero que vocês já tenham lido a resolução, então a gente vai ler novamente juntos para que a gente possa explicar melhor cada um desses procedimentos, certo? Então, a primeira parte, que ela aborda os conceitos relacionados à edificação, instalações, equipamentos móveis e utensílios no serviço de alimentação. Então, o primeiro item, ele diz o seguinte: a edificação e as instalações devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as etapas da preparação de alimentos e a facilitar as operações de manutenção, limpeza e, quando for o caso, desinfecção. O acesso às instalações deve ser controlado e independente, não comum a outros usos. O que é que isso significa? Resumidamente, isso significa o quê? Que o fluxo de produção de alimentos dentro do serviço de alimentação deve ser linear. Não pode haver cruzamentos. Então, quais são as etapas do fluxo de produção de alimentos? Aquisição, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, espera para distribuição e distribuição do produto, né? Então, veja só, todas essas etapas, eu não posso ir e voltar dentro da cozinha. Então, o recebimento não pode ser lá numa ponta, eu recebo aqui, armazeno aqui e venho produzir aqui no meio, sabe? Então, se for dessa forma, vai haver um cruzamento aí, nessas etapas. Então, tem que ser linear, eu tenho que organizar e adequar a cozinha, um serviço de alimentação, para que a produção, o fluxo de produção seja ordenado e sem cruzamentos. É a primeira parte aqui da nossa resolução, certo? A outra coisa é que o acesso ao serviço de alimentação, à área de produção, ele deve ser independente e não comum a outros usos, certo? Então, ou seja, o ideal é que o serviço de alimentação, o local onde o alimento é produzido, seja num bloco isolado. Para quê? Para que quem manipula o alimento venha diretamente para esse local, ele não passe por outros locais onde possa haver contaminação, certo? No ambiente, tá? Outra coisa também, por exemplo, é um serviço de alimentação que é um buffet, vamos dizer assim, então, ou um shopping. Então, o acesso o serviço de alimentação deve ser exclusivo, né, independente, e deve ser, aqui nem diz que deve ser exclusivo, mas que pelo menos seja controlado. Então, no momento em que está tendo acesso, ou que está subindo material de cozinha, deve ser exclusivo para isso, certo? Para quê? Para evitar contaminação nesse processo aí, que pode haver cruzamentos, certo? O segundo item dessa quarta parte, ele diz sobre o dimensionamento da edificação e das instalações, que deve ser compatível com todas as operações. Deve existir separação entre as diferentes atividades por meios físicos ou por outros meios eficazes, de forma a evitar contaminação cruzada. Então, o ideal é que cada área de produção dentro do serviço de alimentação seja exclusivo para isso, sabe? Então, é que o local, por exemplo, que se produz salada, não se corte carne nesse local. Por quê? Porque pode haver contaminação cruzada. Então, o ideal é que eu tenha uma bancada específica. Mais ideal ainda seria se eu tivesse pelo menos uma divisão, certo? Entre essas áreas, mas se não for possível, que pelo menos seja aquela pequena parte ali, aquela área seja exclusiva. Professora, mas se eu for trabalhar, por exemplo, nos shoppings hoje em dia, que é só uma bancada para se produzir tudo, não tem espaço suficiente. Aí a gente faz o quê? A gente faz barreiras controladas, certo? Se eu não puder fazer uma barreira física, por exemplo, áreas diferentes para cada tipo de manipulação,
eu faço uma barreira técnica, eu controlo o horário. Então, eu planejo a produção de forma que, de 9 às 10, ali vai ser só corte de carnes. Então, de 10 horas em diante vai ser corte de vegetais, por exemplo. Se eu for fazer ao mesmo tempo, eu vou ter contaminação cruzada na certa. Então, se eu programar a hora entre um tipo de produto e outro, eu faço uma higienização completa. Lembrando que higienização compreende aquelas duas etapas, limpeza e desinfecção. E a desinfecção, como a gente também viu lá nas definições, pode ser de forma com agente físico ou químico. Então, eu posso utilizar, por exemplo, ou um hipoclorito de sódio, ou eu posso utilizar mesmo uma água quente, fervendo, certo? Para esterilizar o utensílio, certo? Ou o local, tá bom? Então, lembrando que eu tenho que ter essa barreira, certo? Para essas diferentes atividades. E aqui a legislação fala meios físicos ou pode ser por outros meios. O outro meio seria, se eu não puder fazer áreas específicas para cada produção, eu posso fazer uma barreira técnica em relação ao tempo. Então, eu controlo o tempo de cada tipo de produto, então, para isso, eu tenho que ter um planejamento de produção muito bem feito. Tá? O terceiro tópico diz respeito, né, ainda dentro de edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios, as instalações físicas, como piso, parede, teto, que devem possuir revestimento. Olha só, liso, impermeável e lavável. Não esqueça dessa tríade, certo? E devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, trintas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros, e não devem transmitir contaminantes aos alimentos. Ou seja, liso, impermeável, lavável, sem nenhuma falha e limpinho, tá? Liso, impermeável e lavável, gente, nunca mais esqueçam isso. Então, todas as superfícies, certo? Que tem contato direto com o alimento, deve ter essa tríade de características, tá? Aí, professora, as pessoas perguntam, ou então, Nádia, qual é o material ideal para revestir a parede de uma cozinha? Bom, a RDC 216, que é o documento que regulamenta as normas de boas práticas, não determina qual é o tipo de material. Ela só determina que o material deve ser liso, impermeável e lavável. Certo? Se, por exemplo, por que não pode madeira? Madeira é lisa, impermeável e lavável? Não é, gente. Madeira não é lisa, madeira não é impermeável e, portanto, não é lavável. Até lava, mas aí ela acumula aí as sujidades na sua reentrância, né? E o acúmulo de água também pode levar à proliferação de micro-organismos ali. Então, por isso que madeira não pode ser utilizada. E aí a gente vem para o quarto tópico, dentro, né, dessa ainda de edificações e instalações, que diz respeito às portas e às janelas, que devem ser mantidas ajustadas aos batentes, e essa é uma estratégia para impedir o quê? O acesso de vetores e pragas, certo? As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático. Para quê? Para que não seja preciso, né, que eu use a mão que eu vou manipular o alimento em peça, né, é uma estratégia para impedir aí a contaminação. Então, eu não preciso puxar com a mão para fechar, né, o ideal é que ela tenha esse fechamento automático. E as aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providos de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. E as telas, elas devem ser removíveis para facilitar a limpeza periódica. Ou seja, todas as aberturas para a área externa que vão permitir aí, que podem permitir aí o acesso de vetores e pragas deve ser telado, devo colocar a tela. E essas telas podem ser de qualquer tipo? Não. Tem que ser tela milimetrada. E, além disso, essa tela eu não posso chegar lá fixar de forma permanente. Ela tem que estar numa estrutura que permita que eu retire periodicamente para fazer essa higienização. Por quê? Porque ali vai se acumular poeira, né? Vai se acumular resíduo, sabe? Então, eu tenho que retirar e fazer a higienização. Senão, isso pode promover também contaminação do alimento, tá? E aí, a gente tem o quinto tópico, que fala sobre as instalações que elas devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de esgoto ou fossa séptica. E, quando presentes, os ralos, eles devem ser sifonados e as grelhas, elas devem possuir dispositivo que permita o seu fechamento.
Então, o ralo, professora, sifonado, por quê? Para evitar, né, impedir o retorno de odores indesejáveis, certo? E as grelhas e os ralos têm que ter fechamento também para impedir o acesso de vetores e pragas, certo? Então, isso é uma exigência também da norma de boas práticas. Quanto às caixas de gordura e de esgoto, essas devem possuir dimensão compatível, né, com a produção, com o volume de resíduo produzido, devendo estar localizadas fora da área de preparação e armazenamento de alimentos, e apresentar adequado estado de conservação e funcionamento. Esse item, que é o sexto item, é um problema sério. Por quê? Porque nem sempre é possível que as caixas de gordura, né, estejam fora, certo? Por quê? Porque na maioria dos casos, os serviços de alimentação, eles são em locais que são adaptados para esse fim, certo? Então, quando eles são adaptados, eles não tiveram o quê? Uma equipe que planejou o local pensando nas normas de boas práticas. E aí, o que fazer nesse caso? Garantir que a limpeza seja feita de forma periódica para impedir aí que essas caixas de gordura, né, elas transbordem e contaminem o alimento, deixem um odor desagradável. Então, eu tenho que programar uma limpeza periódica para impedir, certo? De forma que eu impeça que possa acontecer aí esse transbordar, tá? Quanto às áreas internas e externas do estabelecimento, eles devem ser livres de objetos em desuso ou objetos estranhos ao ambiente, não sendo permitida a presença de animais. Então, gente, animais não são permitidos em serviços de alimentação. Nem nos arredores, nem na parte externa. Isso está aqui na resolução. Além de poder transmitir contaminação, certo? É uma recomendação que está aqui na legislação, não é permitido. Então, se procura um abrigo para esse animal. Nem os animais domésticos, eles não podem ficar no setor. Procura um abrigo, mas que ele não fique aí nos arredores, certo? Dos serviços de alimentação. E no interior, nem pensar, tá? O oitavo item, né, diz respeito à iluminação, que a iluminação da área de preparação, ela deve proporcionar visualização de forma que as atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características sensoriais dos alimentos, certo? As luminárias, elas devem ser localizadas sobre a área de preparação dos alimentos e devem ser apropriadas e estar protegidas contra explosão e quedas acidentais. Ou seja, as luminárias, elas devem ter proteção, né, contra explosão, certo? Todas as luminárias que estão sob a área aí de preparação dos alimentos, certo? E ainda sobre edificação das instalações, né? Quanto às instalações elétricas, elas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas íntegras, de tal forma a permitir a higienização dos ambientes. Então, no serviço de alimentação não pode ter aquela fiação externa perigosa, né? Que pode provocar curto, que eu não posso jogar uma água naquele piso, naquela parede, porque tem ali uma extensão ou uma fiação que compromete a higienização do local. Ela tem que ser embutida, ou então ela tem que estar dentro de uma tubulação que permita aí a higienização adequada do ambiente, tá certo? Quanto à ventilação, né, deve-se garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pó, partículas em suspensão, condensação de vapores, dentre outros, que possam comprometer tanto a qualidade higiênico-sanitária do alimento, certo? Como também compromete a saúde do consumidor, do manipulador. E isso está lá na legislação. Então, a ventilação tem que garantir, né, essa renovação de ar. E o fluxo de ar, ele não deve incidir diretamente sobre os alimentos. Isso é super importante, por quê? Porque que não pode ventilador. Se o ventilador promover o fluxo de ar que vá direto para o alimento, isso não é permitido. Por quê? Além de estar aqui na legislação, mas por que ela está aqui na legislação? Porque esse fluxo de ar que incide diretamente sobre o alimento, ele pode levar diretamente partículas de poeira, de sujeira sobre o alimento, certo? Então, não pode ter um fluxo de ar incidindo diretamente. Por isso que ventiladores que promovem, né, esse fluxo direto sobre a bancada, sobre a área de produção, eles não são permitidos, tá bom? E os equipamentos e filtros para climatização, eles devem estar conservados, a limpeza desses componentes, né, desse sistema de climatização.
E a troca desses filtros, bem como a manutenção, deve ser feita de forma programada e periódica, tá certo? E essa manutenção deve ser registrada e realizada conforme a legislação específica. Então, tem que consultar a legislação para climatizador de ar e fazer essa manutenção conforme a legislação específica, tá? Quanto às instalações sanitárias e os vestiários, eles não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos, devendo ser mantidos organizados em adequado estado de conservação. E as portas externas devem ser dotadas de fechamento automático, assim como as da cozinha. Então, gente, não pode ter banheiro dentro da área de produção de alimentos, certo? Tá aqui na legislação. Por quê? Contaminação cruzada, certo? E o banheiro não deve, a porta, né, não deve dar diretamente com a área de produção, certo? E ele deve estar sempre limpo e organizado, tá? E a porta não tem que ter o fechamento automático, certo? As instalações sanitárias, elas também devem possuir lavatórios, estar supridas de produtos destinados à higienização pessoal, tais como papel higiênico, sabonete líquido, que deve ser inodoro, certo? Produto antisséptico, toalhas de papel não reciclado, então não pode ser aquele papel reciclado, né? Aparece até aquelas corzinhas assim, tem que ser papel não reciclado, ou então outro sistema seguro para secagem das mãos, que seja comprovadamente higiênico, tá certo? E os coletores dos resíduos, os coletores de lixo, eles devem ser dotados de tampa e acionados sem contato manual, tá? Então, tem que ser aquele com pedalzinho, ou com joelhinho, ou com sensor, mas não pode ter contato manual, tá? Quanto aos lavatórios exclusivos para a higiene das mãos dentro da área de produção de alimentos, né, eles devem ficar em posições estratégicas em relação ao fluxo de preparo, tanto para impedir contaminação cruzada, certo? Como para facilitar para que o manipulador lave as mãos sempre que necessário, certo? E os lavatórios, eles devem possuir sabonete líquido inodoro antisséptico, ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, toalhas de papel não reciclado, ou outro sistema de secagem das mãos que seja seguro, e o coletor de papel, que também deve ter tampa e deve ser acionado sem um contato manual, tá? Tá aqui na legislação explicando bem direitinho, então não tem como fugir, certo? Quanto aos equipamentos, os equipamentos móveis e utensílios que entram em contato com o alimento, eles devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, nem transmitam odores, nem transmitam sabores para o alimento, conforme estabelecido na legislação específica para esses equipamentos, certo? Eles devem ser mantidos em adequado estado de conservação e serem resistentes à corrosão e também resistentes a repetidas operações de limpeza e desinfecção, tá? Também devem ser realizadas manutenções programadas e periódicas desses equipamentos e desses utensílios, certo? E a calibração desses instrumentos, né, eles devem ser feitas no período, conforme diz lá a legislação específica ou as instruções do equipamento, certo? E o registro deve ser arquivado. Então, você deve registrar sempre que for feita essas operações aí de calibração ou de manutenção, tá? As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios que são utilizados na preparação, na embalagem, no armazenamento, no transporte, na distribuição e exposição à venda dos alimentos, ela deve ser lisa, impermeável, lavável e está isenta de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos, né, e serem fontes de contaminação de alimentos. Então, mais uma vez, ele reforça aqui as superfícies, certo? Então, a gente viu todas as partes, que são 17 pontos relacionados à edificação, instalações, equipamentos móveis e utensílios. Agora, a gente vai ver a segunda parte, né, a segunda subdivisão desses procedimentos de boas práticas, que são relacionados à higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, tá? Então, aguarde, a gente vai ver isso no próximo vídeo.